Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito e hoje estamos muito especiais porque temos estreia de convidada, mas antes de apresentá-la e antes de falar do filme que a gente vai comentar hoje, deixa eu cumprimentar minhas colegas de sempre. Boa noite, Nath. Boa noite, Sil, convidada, ouvintes. Eu, mais uma vez, quando o tema é relacionamento, casamento, deixo o buquê pras minhas companheiras, vou ficar com um drink, um bem casado na mão e no estômago lá de longe, só observando, que às vezes é o mais sensato a se fazer, né? Então, tô pronta. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. Boa noite a nossa convidada, que daqui a pouco vai se apresentar. Eu queria dizer que quando eu tava assistindo esse filme, eu fiquei tal qual a Nath, assim, inimiga do romance, não aguentava mais ver pegação, fiquei de saco cheio. Ai, todas muito tristes hoje, hein? Contra o amor hoje. Tá frio, né? Tá pra combinar com esse clima. Cinzento. Deixa eu então apresentar a nossa convidada, diretamente do canal Que Horror, lá no YouTube. Bem-vinda, Bia Nobre. Oi, pessoal. Obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de participar do podcast. Eu adoro o trabalho de vocês. Viva as mulheres! Mulheres no topo! Sempre. Bia, pra quem ainda não conhece seu trabalho, fale um pouquinho de você pra gente, por favor. Oi, eu sou a Bia Nobre. Eu tenho um canal no YouTube e a gente fala sobre horror nas suas diversas formas. A gente faz análise de filme, faz lista de recomendações, traz uns vídeos mais teóricos também. E é isso, eu tenho uma banda chamada Malice, que acabou de lançar álbum novo. Se você gosta de um rockzinho, confira. É o rock, não tem jeito! Não tem jeito. Todos os links estarão no post, então acompanhem o canal, acompanhem a Malice. A gente, na verdade, eu conheci o Que Horror porque a Bella Eichler, que já esteve aqui falando de Glorious recentemente, indicou o canal das meninas. Aí a gente, enfim, trocou uma ideia lá pelo Instagram. Depois a gente participou da live do Lucas lá no Refúgio Cult e ele indicou as meninas. Eu falei, ih, amigo, você já passou. Atrasado, já conhecemos, já. Mas é muito bom poder conversar com mais mulheres que falam de terror na internet, porque precisamos. Yes. A gente tá aqui hoje, então, pra falar de um filminho chamado Honeymoon, mas vou deixar as minhas colegas apresentarem um pouquinho mais sobre ele. Então, Ceci, se puder dar a ficha pra gente. Honeymoon, filme de 2014, dirigido pela Lee Janiak, é roteirizado pelo Phil Graziadei e pela Lee Janiak também, estrelado aí pela nossa conhecidíssima Rose Leslie, Harry Treadway e Ben Huber também, e grande elenco. Lembrando aí que a Lee Janiak é a responsável pelos melhores filmes do Rua do Medo também. E Nath, do que se trata então Honeymoon? Em Honeymoon, a gente acompanha a Bia e o Paul, que são um casal recém-casados. E aí eles decidem fazer a sua lua de mel numa cabana no meio do Canadá, que era onde a Bia passava a sua adolescência, nas férias, etc. E aí, chegando lá, é uma pegação desenfreada, igual minha amiga Cecília disse, se pega de... Nem parece casal recém-casado, né? Parece casal que tá acabando de se conhecer, primeiro mês de namoro, mas enfim, detalhes. E aí, nesse pegação, um dia eles vão no mercadinho lá próximo, encontram um casal que o cara era amigo de infância da Bia, e a esposa dele fala assim, vocês têm que ir embora, hein? E aí, tudo muito estranho, eles voltam pra cabana se pegar mais um pouco. No meio da noite, uma luz bate na cara da Bia e ela some no meio da floresta. E a gente sabe que cabana no meio da floresta já é uma red flag por si, mas eles vão lá muito que bem. E aí ele vai procurar ela, acorda de madrugada, cadê a Bia? Acha ela pelada e suja no meio do mato, volta pra casa, dá um banho na gata, beleza, vida que segue. No dia seguinte, a Bia tá estranha. E a cada dia que passa, a Bia está mais estranha e muitas outras coisas vão acontecer e a gente vai ter que dar um jeito de saber qual que é a Bia do filme e qual que é a Bia Nobre convidada. Eu ia perguntar. Vocês me chamaram pra esse filme porque meu nome é Bia? A gente só trabalha assim.
Entendi. Boa. Só palhaçadinha, só. A gente adora. Autorreferência. É isso. A gente tava conversando aqui antes, né? A Bia Nobre não tinha assistido esse filme ainda, então vou perguntar primeiro pra nossa convidada suas primeiras... Bia, aqui é livre spoiler, tá? Podemos falar do filme todo. Tá tranquilo? Suas primeiras impressões sobre Honeymoon. Gente, eu adorei, assim, eu achei que o filme começou um pouco esquisito. Eu confesso que tava achando meio estranha a dinâmica ali entre o casal. De fato, parecia que eles não se conheciam muito bem. Rolaram uns diálogos que pra mim deveriam acontecer antes, né, de você escolher casar com a pessoa, enfim, umas coisinhas estranhas, mas depois, quando começa a parte do horror, pra mim melhorou muito. Eu achei a diretora super inteligente e criativa, porque é claramente um filme de baixo orçamento, né, e eu acho que ela foi muito safa em conseguir contar uma história tensa sem muito dinheiro. Ela fez escolhas inteligentes, simples e que te deixam imerso, aquela ambientação esquisita sem entender o que tá acontecendo. Eu paguei muito pau pra ela. Fui ver depois que era a mesma diretora dos Fear Street, né? Que eu gostei também de alguns. Enfim, foi uma surpresa muito boa. Obrigada pela indicação. É um filme que eu gosto muito, assim, eu já... Acho que é a terceira vez que eu assisto, até assisti antes pra gravar outros podcasts também, e acho que eu tenho uma impressão um pouco diferente dos personagens a cada assistida, sabe? Eu chego no final colocando, sei lá, não vou dizer vilões, assim, mas tipo, que a gente assiste pelo ponto de vista do marido, né, do Paul. No dia dessa gravação a gente soltou um vídeo sobre Obsessão, que é um filme que, enfim, acho que nossos ouvintes já devem ter assistido, porque, né, o quanto ele explodiu, e como é um filme também contado pelo ponto de vista de um cara, mas que fala muito sobre relacionamentos ali. Então, por mais que aqui, e não necessariamente por estar pelo ponto de vista do cara, a gente é colocado torcendo por ele, digamos assim, ou ao lado dele, ou como se ele fosse o mocinho, sabe? E a cada vez que eu assisto esse filme, eu tenho uma impressão um pouco diferente, assim, com base nesse ponto de vista. E acho que o filme fica mais interessante por isso. Eu até vi gente falando na internet já de que não é um filme tão bom pra ser revisto, né? Que às vezes a gente volta muito nos mesmos filmes também. E eu discordo, assim, eu acho que é uma boa... Sempre, pra mim, sempre foi uma boa reassistida, assim, todas as vezes que eu assisti. Eu ia dizer que eu acho que esse filme, ele tem um primeiro ato muito alongado. Eu até fiz a brincadeira no início do episódio, porque, de fato, eles gastam bastante tempo mostrando essas pegações, essas interações entre eles. Eu tive uma impressão, até na primeira parte, assim, do filme, que parecia até filme pra TV, eu não sei explicar. Eu acho que a estética dele, talvez, meio polida demais, e ao mesmo tempo que tem muita cena de pegação, eu achei ele meio polido, assim. Acho que as escolhas dos enquadramentos, acho que focava muito no romance também. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco esperando alguma coisa acontecer ali pra virada do segundo ato. E aí, quando acontece, eu acho que, como a Bia bem falou, ele dá, obviamente, aí entra o elemento do horror de fato e ele fica mais interessante. Mas, de uma forma geral, eu acho que é um filme que tenta trazer vários subtextos relacionados à questão do corpo feminino, à questão do amor romântico, dos relacionamentos. Eu lembrei de uma série de outros filmes, até bem recentes, assim, que também trazem. O ano passado a gente teve vários filmes que falavam de casais, e aí eu acho que é uma temática bastante contemporânea essa, assim, principalmente do ponto de vista da perspectiva da mulher, né, em relação a essas composições de relacionamento e tudo mais. Mas acaba que, enfim, a gente vai discutir mais pra frente. Eu acho que ele levanta a bola, mas eu fiquei esperando talvez um pouco mais nesse sentido, assim. Pra mim, eu acho que o mais interessante desse filme é que ele não usa a palavra alienígena em momento algum. E quando revela, eu gosto porque também não mostra só uma silhueta, assim, e tal, né? Mas que mesmo assim, com um baixo orçamento, ela consegue criar essa atmosfera, tal. E aí no começo fica aquela coisa meio paranoica, de tipo, será que eu conheço a mulher com quem eu me casei? E agora, visitando seu lugar de infância, coisas vão ressurgir. Então você vai entrando nesses questionamentos juntos, e aí, igual vocês estão comentando, eu acho que da metade mais ou menos pro final ele pega um ritmo melhor, assim. Eu sou um pouco amargurada, inimiga do amor romântico vendido em Hollywood e em todos os lugares. Então essa parte dessa pegação desenfreada me irritou muito.
muito. Assim, eu até entendo que podia ser pra dar essa virada de chave na personagem, de que, nossa, ela tava tão transante, e aí do dia pra noite ela não quer mais que rele nela direito, né? Pra mostrar essa diferença e tal. Até aí tudo bem. Mas eu também acho que dá uma alongada um pouco nisso. O que eu senti falta talvez fosse um pouco mais dessa estranheza da outra mulher aparecendo um pouquinho mais pra dar será que é? Será que não é? O que tá acontecendo? Mas mesmo ele deixe algumas pontas e não mostre, etc, isso não me incomoda. Eu acho um filme bem competente tecnicamente, roteiro, etc. E eu gosto dessa revelação que é Alien e que ele tem vários detalhezinhos assim, que você fala assim, isso aqui já tava na cara já. Então, ele tem vários foreshadowings, né? Tipo assim, cara, praticamente tudo que acontece no primeiro ato volta depois, né? A frase que ela fala, eu tava sozinha e agora não mais, volta num contexto completamente diferente depois. Tem a parte da amarração, que o Paul vai amarrar ela de brincadeirinha e depois ele amarra ela de verdade. Tipo assim, tudo volta. Eu achei bem inteligente. Eu também acho que o primeiro ato é prolongado demais. Eu entendi que ela queria contextualizar bem, né, aquelas duas pessoas. Então, foi inteligente botar aquele vídeo de casamento lá no começo, porque você já entende a relação deles, a gente já entende mais ou menos o jeitinho de um falar com o outro, contextualiza de onde eles são, inclusive repete bastante, né, que eles são de Nova York. E aí, depois fica aquela parte prolongada que a gente entende que a menina é mais brincalhona, ela é bobilda, assim, faz piada e tal. E ele é esquisito, né, no começo. Gente, eles têm uns diálogos muito estranhos. Tipo assim, ela fala... Primeiro aquela parte do indiano, que eles falam da comida indiana lá no vídeo de casamento, que eu fiquei assim meio... Uai, tá. E ela fala que gostava de matar sapos sufocados quando era mais nova, e sei lá, achei isso muito... Como assim? Você tem coragem de falar isso alto? E aí, ela também tem um posicionamento muito estranho quando... Isso é um pouco mais pra frente do filme, né? Mas quando ela vê o Will agindo com a Anne, né? A esposa dele, de um jeito meio agressivo, meio esquisito, e aí ela fala pro Paul assim, ela fez alguma coisa pra ele agir assim com ela, tipo, foi culpa dela, entendeu? Aí eu já não tava gostando de nenhum dos dois. Aí os maridos dela, cada frame, cada vez mais feio pra mim. Não começam, um homem padrão, xoxo, capenga, nossa, como qualquer outro. Ele é esquisitérrimo. Depois, cara, eu não sei, foi me dando essa impressão de que cada frame ele ficava mais feio. Mais feio. Eu falei assim, gente, não é possível que esse homem tá enfeiando a cada cena. Com as voz da minha cabeça, a fonte, né? Mas, nossa, nada a ver. É que acho que pra época, esse filme é de 2014, né? A Rose Leslie tava no Game of Thrones, o menino Treadaway tava no Penny Dreadful. Então, tipo, era foi uma escolha sábia pra época, assim, mas eu concordo que é bem tadinho, né? Tem seu valor, né? Bem Jurandir. Bem Jurandir. Eu fiquei me questionando muito se eu achava que eles eram um casal com química ou se eu tinha a impressão, às vezes, de que eles tinham química só porque eu tava sendo bombardeada de cenas de pegação. Porque eu acho que, de fato, eles não têm química, assim, de verdade. Eu acho que só sexual. Eu acho que é só por conta dessa montagem mesmo de cenas de pegação, de sexo. E, assim, isso fica muito evidente nos diálogos mesmo, né? Tipo, dá a entender que eles não sabem nem se eles são compatíveis no sentido de ter filho ou de não ter filho. Assim, cara, não faz o menor sentido, assim. Então, eu até acho que essa mudança brusca, né, de postura dela, de comportamento, eu tive uma certa dificuldade de comprar o questionamento do tipo, será que ela é ela mesma ou se ela foi substituída? Porque eu achei que essa passagem, ela não é feita de uma forma sutil. Então, eu sabia que tinha alguma coisa errada com ela, que todo mundo sabia, mas eu não sei se eu comprei muito bem a perspectiva dele, assim, sabe? Porque como que eles parecem não se conhecer também, né? Assim, então, o filme, ele repetidamente joga algumas informações, né? Traz essa questão de como eles se conheceram, enfim, fica a sensação de que talvez ele não saberia dizer também se ela não fosse ela, ou se ela fosse ela, enfim, fiquei com essa impressão. Eu enxergo esse filme como fases de um relacionamento, do começo ao fim, quando você vai perdendo, tipo, quando um relacionamento vai morrendo. Isso demora, às vezes anos.
assim, né, até de fato morrer, mas de uma forma muito acelerada nesse filme, por conta dessa, enfim, abdução, né, que a gente vê acontecer, quer dizer, a gente sabe que rolou um negócio ali e o Paul não sabe, a gente que viu luz antes dele, enfim. Então a gente sabe que rolou alguma coisa ali, tipo, é esperado que... Eu acho que a mudança nela, por mais que já tenha começado justamente com essa... Que frase péssima, né? Tipo, descanse seu útero. Nossa, velho. É tipo o Billy falando pra Sidney de Pânico, eu tava assistindo O Exorcista e aí pensei em você. Sim. Exato. Mas enfim, eu enxergo assim, sabe? Como começa tudo um mar de rosas, assim. E aí, aos poucos, você começa a questionar se você conhece a pessoa com quem você tá dividindo a sua vida. E isso vale pros dois. Não é só pra Bia que tá mudando ali, porque de fato ela tem essa coisa de invasores de corpos, né? Que é uma história que é reciclada muitas vezes de formas muito diferentes. E ali Janiak disse que foi uma das inspirações pro filme, assim. Mas o Paul também muda, porque ele é o cara que parece ser aquele amorzinho no começo, mas assim que a Bia começa a mudar, ele coloca na cabeça dele que o que aconteceu foi uma traição, e se ele colocou isso na cabeça dele, então foi isso que aconteceu, e ele vai passar o resto do filme questionando isso, sabe? Então pra Bia, se ela não estivesse passando por essa mudança, é uma mudança que ela estaria vendo no marido dela ali também, sabe? Então eu acho que é meio que um relacionamento que começa muito bem, e aí ele começa a morrer, e as pessoas envolvidas começam a tentar se agarrar àquilo que um dia foi, sem perceber que não é mais, tentando trazer aquilo de volta e causando a própria destruição no processo, né? Porque o fim é muito trágico, assim. Eu acho um filme muito triste, na real. E o fim é, tipo, a destruição do Paul mesmo, porque... E da própria Bia, né? Porque ela, enfim, muda pra aquilo que ela estava mudando ao longo do que a gente tá vendo ali ao longo do filme. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa coisa de um relacionamento, todas as etapas de um relacionamento que acaba. Eu acho engraçado, gente, que eu tenho uma brincadeira com a minha família, com os meus amigos, assim, de qual comportamento faria você desconfiar que não sou eu, que é um ET. Então a gente fala, né? Todo mundo tem o seu. Tipo, o meu seria chegar em casa e tratar os gatos como gatos. E não, tipo, como o nenenzinho da mamãe. Ou então eu tenho um amigo que não bebe, que fala, seria eu tá doidão lá na balada, bebendo drinks. Aí vocês podem desconfiar que não sou eu. E aí eu acho que quando eu vi, porque isso acontece no filme, né? Ela acorda lá nos dias depois que ela foi encontrada pelada na floresta, sem entender o que aconteceu. Ela esquece como faz a French toast lá, que ela sempre soube fazer. Aí eu acho que ela vai passar o café e não moe o grão, né? Sei lá. Ela começa a ter comportamentos esquisitos. Aí eu queria perguntar pra vocês, quais comportamentos vocês, tipo assim, se vocês fizerem é porque é um ET e não são vocês mais. Alguém falou assim, quer um café assim? Não, obrigado, gente. Morri. Já era. Tiro na minha cabeça. Neguei café, acabou. Pode ser qualquer hora do dia. 3 horas da manhã. É porque eu durmo cedo, né? Se me oferecer café 3 horas da manhã e eu tiver acordada por um milagre, eu vou aceitar. Porque 3:02 eu vou estar dormindo já. Mas se eu negar, amigas, conto com vocês, viu? Realmente. Pode abater. Eu acho que é se eu passar um dia inteiro sem reclamar. Você ficar tipo, ai, que maravilha. Não, aí você pode saber. Eu fui abduzida, realmente. Se eu não reclamar de nada, eu fui abduzida. Acho que se eu não reclamasse de bichos morrendo em filmes, né? Aqui eu vou reclamar do sapo, vou reclamar da minhoca, vou reclamar das formigas, vou reclamar de todas. Mas eu até tava falando, mandei mensagem no grupo outro dia, no nosso grupo aqui, que fui fazer café de manhã, coloquei o pó, coloquei a água, tudo, voltei, aí sentei na frente do computador, aí mandei mensagem pras meninas, a gente já tava com essa gravação marcada, né? Falei, gente, não me lembro se liguei a cafeteira. Sabe? Aí eu levantei e fui lá ver. Porque tem acontecido bastante. Ou eu esqueço o pó, ou eu esqueço a água, ou eu esqueço de ligar. Por isso que eu trouxe esse filme, inclusive. Porque, né? Você se lembrou do filme. Devo me preocupar? Então. Vamos levar para a terapia, né? Para dar uma variada. Né? Eu ia falar dessa parte da mudança deles e tal. E a autoestima do homem, né? Precisa ser sobre ele. Meu Deus, a minha esposa está estranha. Tá me traindo.
indo, né? É tudo sobre ele, né? Ah, enfim, mas não era isso que eu queria falar. Essa frase do útero, né? Que ele fala assim, descansa seu útero. Aí ela, ué, mas você não quer ter filho? Não, eu tô falando isso porque eu fudi você a noite inteira. Sabe, meu amor? Aí, ó, minha buceta se lava vácuo, assim, ó, na hora. Nunca... Ai. Vai ver, ó. Sabe? Ai. É porque o ouvinte não tá ouvindo, mas eu fiz um sinal com a mão de tamanho. E não era grande. Os comentários. Tá vendo, né? O ouvinte tá assim. ouvindo. Olha eu. O ouvinte tá ouvindo e não tá vendo. Eu falei errado. É isso. Uns comentários, assim, da parte dele e tal. Que, e aí, beleza, encontra o amigo de infância dela lá. A gente andava junto quando era adolescente. Ele era seu amante? Porque você... Tipo, mano... Calma, o mundo não gira em torno de um pênis. Espera um pouquinho, deixa só. Não pode reencontrar uma pessoa. Essas coisas me irritam bastante. Mas é isso, né? E é um personagem que, por ser o ponto de vista dele, tudo bem. Infelizmente foi uma escolha, mas tudo bem. Mas não consigo me conectar com ele. Não consigo me conectar com esse... eu preciso salvá-la de qualquer forma. E não consigo. Eu me investi na história pra saber qual é que era e se a diva ia ficar bem. Ponto. Por ele. Se vai virar pedrinha no fundo do lago... Um beijo, que pena, né? Inclusive, satisfatório demais essa cena, eu acho. Agora, o que eu acho mais interessante do filme é justamente essa discussão que ele faz sobre a identidade dela. Quando ela começa a esquecer as coisas e depois tem todo aquele lance dela escrever no caderno informações sobre ela mesma. Enfim, eu acho que pra mim, juntando com o que a Sil disse sobre as fases de um relacionamento, né? A minha leitura, ela foi muito nesse sentido também. E de mostrar como que a mulher dentro desse relacionamento, ali ela, num contexto de amor romântico ultra idealizado, né? Como que essa identidade, ela pode se perdendo mesmo, porque a gente vê a todo momento, inclusive as cenas sexuais, a maioria delas sempre partem do desejo dele. Ele quer que ela tire a roupa, pule no lago congelante, pra eles terem um momento sexual juntos dentro do lago. Então eu tive muito essa impressão, é sempre ele comandando, enfim, e ela tendo que atender esse desejo. Então eu gostei muito desse comentário, assim, do subtexto do filme, e eu acho que é um ponto muito forte, porque é isso que vai conectar, inclusive, todas as informações que o filme vai dando pra gente sobre o casal, né, lá no final, e a coisa dela gestar um ser que se apossou do corpo dela, que ela não conhece. Eu acho também muito metafórico pra mostrar essa identidade invadida, de certa forma, e como que ela se desconstruiu nessa relação. Acho que esse debate todo, no momento que eu tava assistindo o filme, achei que isso ia se conectar com alguma questão do território ali da cidade, porque eu acho que é uma atmosfera que tudo indica que tem algo sinistro ali. Pelo menos assim, ao longo do filme eu tive muito essa impressão. Depois a gente vê que não, acho o filme se passa muito num microcosmo ali, mas acho que teria sido bem interessante, inclusive, porque, ao que tudo indica, é um lugar bem pequeno, né? De pessoas com as quais ela cresceu, que ela conhece desde sempre. Tanto que acho que só aparece esse casal lá, que é vizinho dela e tal. E, coincidentemente, a mulher também passou pela mesma coisa. Ao mesmo tempo que também pode só reforçar essa crítica a essa formatação de relacionamento, né? Centrado no desejo do homem, na idealização, enfim. Eu acho que, de uma forma geral, essa parte dessa discussão que é feita é bastante interessante. Eu concordo com o que você falou, Ceci. Eu acho que é uma coisa de território mesmo, assim. Eu entendi como sendo algo que acontece naquela área. Isso é uma das coisas que o filme não explica e que eu adoro, porque é isso, a gente fica preenchendo com a nossa cabeça, né? Eu gosto de filmes que fazem isso. Mas dão contexto suficiente, fechadinhos, né? Não fica um filme mal escrito, mas deixam coisas em aberto pra gente conversar. Mas eu tive uma percepção um pouquinho diferente sobre a cena que a Bia encontra com o Will. Porque, assim, eu também não gosto do personagem do Paul, eu acho ele esquisitão. Eu acho o relacionamento deles bem esquisito, não parece um casal que acabou de casar,
Parece um casal que acabou de se conhecer, assim. Mas a percepção que eu tive quando a Bia reencontrou o Will foi que ela... Cara, eu fiquei assim, gente, get a room. Eles ficaram assim, ó, muito conectados e tudo bem, é um amigo de infância, que talvez tenha havido um romance ali, beleza. Mas ela meio que deu uma excluidaça nele, assim, ele ficou lá atrás e aí ele tentava fazer parte da conversa, né? E ela eles meio que ignoraram ele, assim, tipo, ó, cala a boquinha aí que a gente tá no nosso negócio aqui. Aí, assim, né, eu acho que eu ficaria meio, poxa, tá, poderia ter agido de outra forma, né? Mas tudo bem. E aí ele meio que joga um verde, né? Ele fala assim, seu amante. Aí ela, não, nada a ver. Que já me passa uma coisa assim, gente, vocês não conversaram não na vida sobre suas histórias passadas, sei lá. Mas parece que ela não quer falar, né, se era ou não uma pessoa com quem ela se relacionou. Ela fica meio em cima do muro. E aí ele fala, não, mas a gente tá casando agora, então tá tudo bem. Só que aí a percepção que eu tive é que no final ela tava tão doida e tava parecendo um negócio tão sobrenatural que ele tava buscando a resposta da traição como meio que, tipo assim, eu prefiro que você tenha me traído do que alguma coisa que eu não sei explicar tenha acontecido, assim, tipo, fala, você foi lá com o Will, vocês se viram, aí lembraram do passado, aí rolou alguma coisa, não foi isso? Fala isso. Eu tive essa percepção que foi tipo assim, pelo amor de Deus, me fala que é isso e não um ET. Ele tava meio desesperado, assim. Isso é interessante, né, que às vezes em filmes de terror, assim, às vezes as pessoas preferem a explicação sobrenatural do que algo que vai machucá-las no real, assim, né, algo mais pé no chão. Então eu acho que pode ser uma virada ali interessante mesmo. Mas eu acho que essa coisa de... Até recentemente, num episódio do Falando no Diabo, que Nath esteve, a gente falou do What Keeps You Alive, que rola essa coisa. É muito parecido, assim, essa coisa de um casal, só que são duas mulheres, né, que vão pra uma cabana e aí surge alguém do passado, assim, e fica aquela coisa de, ai, mas você já esteve... Tá, talvez eu já estive com essa pessoa quando eu tinha 13 anos, ou sei lá, 20 anos atrás. Velho, todo mundo tem um galera passado. Fica muito desesperada. Exato. Tá vendo? Não dá pra defender o amor romântico, gente. Não dá. Não dá sim. Conversem, gente. Apenas conversem. É só conversar. E entender que a pessoa tem um passado, cara. Você não começa a vida amorosa com a pessoa que você vai casar, né? Se você acreditar em casamento. Prometida, tipo. Né? Aqui. Exato. Pra herdar o terreno da avó que tá pra morrer. E eles estão nesse lugar que, como a Bia falou, né? No muita coisa do começo volta depois e a Bia do filme fala que é logo antes do verão, então não terá uma alma nessa cidade, sabe? Mas é um lugar onde a Bia já, tipo, é a casa da família dela. Ela mostra o videocassete, a TV de tubo, tipo, ou seja, essa casa existe há muito tempo, sabe? Então é um lugar que ela conhece, assim, pra onde ela tá trazendo um território novo pro Paul, né? Mas o que, até, uma das vezes que eu falei sobre esse filme foi no podcast 7 Marte, que é do Daniel, que é parte do Falando no Diabo também. E uma questão que ele trouxe, até tostando pra não, né, porque foi ele que trouxe esse questionamento, é se pode ser uma coisa, como vocês falaram, né, uma questão territorial, assim, mas se vocês, eu queria saber se vocês acham que a Bia já era meio que predestinada e marcada, sabe? Tipo, porque Sim. às vezes rola essa coisa de abdução, né, dos ETs abduzirem muitas vezes a mesma pessoa, uma coisa meio Arquivo X, assim. Comigo foi meio assim. Aquelas... Sim, pra mim faz muito sentido essa perspectiva de que ela tava de alguma forma destinada a isso. Eu tive essa impressão, tenho essa impressão por vários motivos. Metaforicamente faz sentido pra crítica que ela tá fazendo a questão da posição das mulheres, então ela ser uma mulher que está fadada a perder a sua identidade caso, enfim, nessa relação super idealizada, esse desejo se sobreponha. E também faz sentido do ponto de vista mais objetivo da coisa, da história, da narrativa, porque, como eu disse, eu acho que o filme constrói toda uma atmosfera relacionada à cidade, dá a entender, inclusive em várias cenas, que ele pergunta pra ela o que está acontecendo e ela fala, não posso falar, e dá a entender que ela sempre está escondendo alguma coisa dele. Quando as coisas começam a ficar estranhas. Da primeira vez que ela vai quando ela vai pra floresta, enfim, ela abduzida e no outro dia ela já mudou o comportamento e daí qual que é a postura dela? Não falar com ele. Se eu fosse abduzida, eu ia querer contar pra todo mundo. Galera, vocês não sabem o que aconteceu ontem.
Exato, principalmente pro meu companheiro. Então não tem como. Eu acho que essa primeira reação dela é muito estranha e indica que, de fato, ela tava querendo esconder alguma informação. Ah, ela tava confusa. Sim, ela tava confusa, mas no início ela tem uns lapsos, né, de lembrança, ela ainda tá um pouco mais conectada com a realidade. Ela também não tem tanto que ela fica na frente do espelho ensaiando uma resposta pra ele. Então, assim, dá a entender que, de fato, ela sabe alguma coisa. Então, funciona pra mim essa leitura, metaforicamente e também narrativamente falando. Mas eu acho que ela não pode falar. Ela fala que os ETs, né, meio que proibiram ela de falar, porque, enfim. Eu vejo um pouco, pode ser vozes da minha cabeça também, né? Mas vocês estavam comentando do foreshadowing e tal. Usa muito o símbolo da isca, né? Então é bait o tempo todo. Aí, o pato na porta. O pato é oco, eu escondo coisas dentro dele. E é um pato falso. Tá. Aí ela com as minhocas. E aí eu vejo ela como isca pra esse marido xoxo, capenga, Jurandir que ela tem. Pra quê? Não sabemos. Mas eu acho que esse movimento não é 100% consciente, pelo menos no começo. Eu acho que ainda há um conflito de tipo, ela não tem tanta informação. Por exemplo, a questão delas jogarem os caras na água. Isso é missão do ET ou é de verdade elas querendo salvar o parceiro, assim, sabe? Tipo, ET não entra na água. O único lugar que você tá safe é no fundo da água. Aprendemos e aí, com Shyamalan. sabe? Então, eu acho que é legal essas teorias que dá pra criar, né? Será que é o lugar? E aí, acho que é interessante, falando dessa questão de posição de mulher, igual você estava comentando, também tem esse ponto que só mulheres, né, são abduzidas / grávidas de ET ali. E aí, me pergunto se é isso, né? Existe um padrão? Então, as duas são casadas, têm vida sexual ativa? A gente não sabe do outro casal, mas vamos presumir muito por cima que tenha. Então estão falando de filho, nananã. E aí fica... Rolou uma gravidez ali, né? E aí isso deixa pro alien, não é? Então eu acho que são vários detalhes que dá pra criar várias teorias e que nada muito responde, mas também não me incomoda muito responder, assim. Mas eu acho que eu vejo isso meio que como elas, como uma isca pra elas atraírem essas pessoas e aí engravidar. E pra quê? Não sei, mas... É o pra quê, realmente. E assim, um detalhe é se de fato é isso, assim, né? Essa coisa da relação dos... A gente tá chamando de ETs, mas seres que de fato abduziram as mulheres, elas terem engravidado, com certeza foi um estupro, né? Porque elas estão sonâmbulas. Então é mais uma coisa do tipo, que eu acho que tem a ver com essa coisa da perda da identidade, do corpo feminino também. Eu acho desesperador quando ela tem que ficar anotando coisas básicas, sabe? Tipo, é muito... E o Paul não ser nem um pouco... Não apoiar, sabe? Tipo, porque eu vendo ela fazer as coisas que ela faz, tipo, ela fica muito confusa, assim. E aí eu fico triste por ela, porque daí ela tá totalmente sozinha, porque o que ela tem de resposta é um marido desconfiado, sabe? Não um apoio, assim. E eu acho desesperador. Gente, vocês estão me fazendo mudar de ideia sobre esse filme, sabia? Porque eu assisti e assim, adorei, né? Aí eu cheguei no final pensando, pô, é um baita filme de Alien, é um filme muito eficiente em causar terror, né? Fotografia boa, atuações legais, tem as suas questõezinhas, mas eu fiquei bem tensa e tentando entender o que tá acontecendo e tal. Achei a diretora muito criativa. E aí quando terminou eu fiquei assim, cara, mas será que tem uma metáfora por trás? E aí na hora eu fiquei, velho, não, tipo, deve ter, mas pode ser também só um filme de Alien, só um filme de abdução. Aí eu confesso que naquela hora eu fiquei com meio preguiça, assim, de tentar pensar. Eu li umas coisas, né, sobre a perda da identidade, e concordo, eu acho que tem a ver, mas aí eu fiquei assim, será que precisa todo filme dirigido por uma mulher ter essa reflexão por trás, ao invés de também ter filmes que são
A mulher tá inserida no meio de diretores e tá fazendo os filmes de horror dela. Aí eu fiquei com essa meio pregues, assim, de pensar. Mas agora, com vocês falando, realmente, assim, enriquece muito, né? Aquele tipo de terror meio Jordan Peele, que você pode abordar por uma visão bem literal mesmo. Pô, aquilo ali é Alien. Mas você também pode adentrar muito e discutir várias metáforas por trás, analogias, né, com a vida. Isso que eu mudei de ideia, eu gostei agora da metáfora. Tava com um pouco de preguiça, mas eu falei, não, bota fé, é isso mesmo. Mas eu acho que ele ainda, mesmo com a metáfora, eu acho que ele é um bom filme, assim, questão de tensão mesmo. Eu acho que até... Eu gosto muito de como... da maquiagem final, assim, da Bea, né? Eu acho... É simples, assim, não é nada muito mirabolante também, mas mesmo assim, tipo, é uma mudança muito clara, assim, do que já vinha, aquela meleca que o Paul vê em locais, assim, em momentos diferentes ao longo do filme. Mas eu acho que, tipo, nessa questão de terror e entretenimento, ele também, pra mim, pelo menos, ele entrega muito, assim. Eu gosto de que ele tá construindo ali em questão de ficção científica e de terror também. É um filme de orçamento baixo, né? Assim, eu acho que eu pesquisei 1 milhão o orçamento de dólares, né? Que parece, é muita grana, mas pra produção de um filme é pouco. Então, eu acho que ele sofreu muito por ter sido lançado, ele foi lançado em 2014, né? Mesmo ano de It Follows, de Creep. Não sei se teve uma divulgação no cinema tão forte, mas eu acho ele meio injustiçado. Eu acho que esse filme deveria ser mais conhecido. Eu acho também. Foi o primeiro filme que a Lee Janiak dirigiu, né? E até uma anedota é que ela era casada, assim, ela depois foi fazer... Porque, assim, a gente tá aqui episódio sim, episódio também, falando de filmes dirigidos por mulheres. E em muitos episódios a gente... tipo, vai pegar o que essa mulher fez depois. E aí é, tipo, dirigiu um episódio de uma série, sabe? Não tem uma filmografia como a gente encontra mais facilmente com homens, né? E ali, então, ela fez o Honeymoon, depois fez a trilogia Rua do Medo, né, pra Netflix. E aí o Rua do Medo 4, que eu não assisti ainda, mas só ouvi falarem muito mal. Não foi ela que fez. Foi um cara, inclusive, que dirigiu. Só que ela era casada com o Ross Duffer, que é um dos criadores de Stranger Things. E assim, eu assisti Stranger Things inteiro, e a cada temporada... A última temporada eu achei, tipo, horrorosa, assim, tipo, pouquíssima coisa que se aproveita. E aí eu fui... Saíram umas notícias, quando a temporada saiu, que Ali teria ajudado muito no roteiro da primeira à quarta temporada. E aí eles se separaram. E na quinta ela não escreveu. Só que ninguém fala isso oficialmente. Mulheres no topo. Achei coerente pela qualidade do material que assisti. Amei a anedota. É isso. São apenas rumores. Dá pra sacar que ela é muito espertinha, assim, no sentido de fazer um roteiro que deixa em aberto, que eu acho maravilhoso, não precisa explicar tudo pra gente, literalmente, mas ao mesmo tempo ele é muito fechadinho no sentido dessas coisas que a gente falou, dos foreshadowings, ou uns elementos que aparecem aqui que depois vão aparecer lá, tipo, no final. Por exemplo, naquela hora que eles estão na cama depois do encontro com o Will, que eles têm aquele diálogo meio esquisito, né, dele, aquele cara é seu amante, não sei o quê, aí ela brincadinha com isso, e aí no final eles falam, nós não somos iguais a eles, e no final eles terminam exatamente iguais a eles. Ela tá escrevendo as mesmas coisas no caderno, tá doidinha igual a Anne, e o cara termina lá embaixo. Inclusive, eu achei que perderam a oportunidade, talvez fosse ficar muito caro fazer isso, mas eu achei que quando ela jogou o Paul na âncora lá, pra baixo da água, eu achei que ele ia mostrar pela perspectiva dele vendo o Will lá embaixo, morto, afogado. E talvez um montão de homens, sei lá. Mas parece uma coisa que fica acontecendo, né? Que na minha percepção era meio que assim, os maridos são só efeitos colaterais, porque eles estão ali porque estão ali. Então eles meio que acaba todo mundo sendo desovado no lago, mas o intuito mesmo dos ETs é fecundar as mulheres, né? E aí é muito legal, porque ele não responde, né? E aí eu não me incomodei com isso, pelo que eu vi, vocês também não. Dá pra gente pensar um monte de coisa. Eles querem perpetuar a espécie, eles estão fazendo brincadeiras de experimentos científicos, sei lá, velho, mas eles estão engravidando ou é só uma forma de colonização, só que é uma colonização de corpos femininos. Que é isso, eu acho que é a metáfora da questão do relacionamento. Volta nisso, né? Acaba
acaba sendo circular a crítica que é feita. Com a não resposta do final, fica circular. Porque é isso, o domínio do corpo da mulher pelo domínio. É assim, não tem motivo. É o que é pelo que é. Tanto que no final, a silhueta que aparece é de um homem. Então, se esse alien for um alien masculino, pra mim é um alien masculino. Ou seja, as mulheres saem dos seus relacionamentos, matam os seus homens porque ela fala, nós vamos te destruir, ou ele vai te destruir. Alguma coisa assim. Porque, na verdade, elas estão submissas agora a uma outra figura, que também pode ser uma figura equivalente à figura masculina humana, por exemplo. É uma suposição. Já diria a Rihanna, randandandan, man down, né? Man down. Mas eu gosto muito da maquiagem dela meio etesada lá no final, de tirar o negócio dela lá. Eu achei bem creepy, assim. Acho bacana isso. E até essa coisa, né, da cidade toda... Porque, pra mim, me deu a impressão que não era uma cidade. Era... Sabe aqueles bairros de ricos, tipo Ozark, assim? Que é só casa no lago. O diferencial não é o lago. E aí... tá meio abandonado, porque eles vão no restaurante lá do Will e tá tudo meio jogado, largado às traças, assim, meio deserto. Eu fiquei me perguntando também, nossa, imagina que chatão você passar a sua lua de mel numa casa de infância. Porra, tem um mundo inteiro pra ir, Sim. brother. Tem tanta cabana no meio da floresta. Não tem tanto a ver, né? Canadá, né, velho? Pelo amor de Deus. O que mais tem é mato. E é uma trip que ela poderia ter sozinha depois, né? Tipo, eu sou super nostálgica. Nossa, eu amo revisitar coisas da infância, mas não tem nada a ver com o que você quer, né? A energia que você quer numa lua de mel. Sei lá, realmente foi uma escolha estranha. Daí você tá lá transando e tá olhando pros patinhos lá. Esse patinho aqui, eu guardava minhas coisas aqui nesse patinho. Eu acho que assim, faz sentido um pouco do ponto de vista narrativo, porque é ela tentando lembrar quem é ela, né? Ela no lugar onde ela cresceu, com aquelas memórias ali todas, né, perto dela. Mas assim, se a gente for parar pra pensar na lógica, realmente não tem. Então bora pros nossos sabores e dissabores, então, como vocês que já nos ouvem sabem, sabores, algo que mais se destacou positivamente pra gente no filme, de sabores, algo que mais se destacou negativamente. Então vamos começar pela nossa convidada, Bia, o seu sabor. Eu acho que o meu sabor foi a inventividade, a criatividade da diretora para criar tensão com um orçamento tão limitado. Ela escolheu recursos muito inteligentes, muito eficientes. E você, Nath? Meu sabor, eu gosto dessa construção com pouco e de chegar nessa conclusão, nesse lugar, sem precisar dar muitas respostas e ser um filme bem competente, assim. É isso, ele funciona como metáforas, ele funciona só como filme de invasão e muito que bem. Então eu acho que é realmente um esquecido no churrasco que merece uma glória aí. Ceci, e você? Eu vou falar que eu gosto muito do elemento sci-fi, né? De como que isso... pra mim, as melhores partes do filme, as melhores cenas até, elas estão relacionadas a esse momento da abdução. Mas eu vou ser mais específica, eu gosto muito da maquiagem, pra dividir neurônio, a maquiagem delas no final, assim, né? Naquela cena final. Parece pele ressecada, dá uma agonia, uma coisa muito boa, gostei. E desculpa te interromper, mas essa mulher consegue ficar gata até com essa maquiagem horrorosa de alienígena, né? Ela é linda, né? Em oposição ao marido, sempre, né? Mulheres bonitas com maridos feios. Esposa de Jon Snow. Verdade. O meu sabor, eu concordo muito com tudo que vocês falaram. Eu acho que só pra diferenciar também, eu gosto muito de filmes de invasão alienígena em pequenos lugares. Tipo, sei lá, você pega um Independence Day, sabe? A nave em cima da Casa Branca, os caras. Eu gosto também. Mas eu gosto muito do alienígena, tipo, escondido ali. Ninguém sabe o que tá acontecendo, sabe? É só um lugarzinho ali que ninguém conhece, não tem ninguém porque não começou o verão ainda, o lago tá gelado. Invasão alienígena, não é o que temos.
pra esse lugar. Então eu gosto muito dessa ambientação em cidade pequena, onde também todo mundo se conhece, mas nem tem ninguém quase ali pra conhecer, porque tá tudo deserto. Então eu gosto muito dessa coisa da invasão onde ninguém tá vendo, que é mais perigoso ainda do que uma nave chegando em cima da Casa Branca, né? Agora, então, de sabores. Bia. Uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que se tornou meu dissabor, foi os sotaques. Tipo assim, eu não sei, a personagem Bia, ela é interpretada pela Rose Leslie, que é bem britânica, né? Se eu não me engano. E eu... Ela é escocesa. Escocesa, né? É pior ainda. Eu achei assim, que em alguns momentos eles estavam mandando bem, mas às vezes as palavras eram muito assim, articuladas, entende? E aí eu fiquei assim, me lembrou um pouco que é uma atriz fazendo um sotaque diferente. Mas isso é só um detalhe, porque na verdade eu gostei de tudo, mas foi só um detalhezinho. E você, Nath? Eu detesto essa milação do começo. Tá tudo bem as pessoas se amarem, eu não sou contra o amor, só pra reiterar, como todo episódio de casamento, né? Eu preciso ficar me justificando. Mas eu acho que se estende muito, assim. Pra mim, passou a sensação de que eles não são recém-casados. Eles são recém-apaixonados, conhecidos, que estão vivendo a fase de honeymoon, não a honeymoon em si, né? Então, vou deixar isso como de sabor. Ceci. Pra não repetir minha amiga Nath, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que ela disse, eu vou falar que eu gostaria de ter visto mais elementos de horror. Eu acho que é um filme de 1h27. Inclusive, não me importaria se tivesse um pouco mais de tempo pra desenvolver essa parte, ou então, enfim, cortar essa barriguinha do primeiro ato. Acho que ter mais elemento de horror, ver mais, elevar um pouco o nível de como essa crise dela poderia ter impactado no relacionamento, antes de fato ter ali o clímax dela se livrando dele, eu acho que teria sido legal. Bom, eu vou dividir o neurônio com Natália, também fico irritada um pouco, porque é isso, a gente, olhando essas pessoas, fala, ai, tá, daqui um mês já passou isso aí, gente, tá bom, sabe? Então, fica essa irritação também. Mas muito bem, vamos agora às nossas notas. Bia, de 0 a 5, que nota você dá pra Honeymoon? Eu dei uma nota 4. Eu achei o roteiro bem legal. A execução do começo talvez não tão boa, mas do meio pro final o filme vai crescendo. Achei tecnicamente muito bem feito com os recursos que tinha. Achei um filme bem acima da média, assim, considerando o orçamento. Adorei. Nota 4. E você, Nath? Eu dei 3,5, porque por mais que eu goste bastante desse filme, mais uma vez, olhar esse protagonismo desse cara, que é um Jurandir qualquer, que não me convence de nada, eu acho que tira um pouco do potencial que poderia ter, que já é grande, né? Já é um filme de qualidade, então 3,5. E você, Ceci? Eu também vou dar 3,5. É isso, por tudo que a gente falou, né? Eu acho que é um filme muito bom, realmente acima da média, e tem um tema muito importante, muito interessante, acho que costura bem com um elemento de sci-fi que é delícia, né, no final, mas tem esses probleminhas. Eu fui olhar minha nota no Letterboxd, estava 4 e eu mantive 4 também, mas eu queria muito, sabe aqueles filmes de Suzanne Richthofen, que saiu na versão, tipo, pelo ponto de vista dela e pelo ponto de vista... Eu queria muito que rolasse com esse filme. Ai, que galhofa, Ponto meu de Deus. vista da Bia. Não, ia ser louco, porque poderia ser algo completamente diferente, né? Eu acho Sim, interessante. Seria interessante. Agora, pra quem gostou e pra quem não gostou, seja o que for desse filme, Bia, o que você traria de indicações pros nossos ouvintes? Ai, que bom que eu fui a primeira, porque eu trouxe as coisas mais óbvias. Então, o que eu pensei, obviamente, foi Invasores de Corpos, né? O Body Snatchers, de 1978, que é um filmaço. Eu assisti ele não faz muito tempo e fiquei me perguntando como eu não tinha assistido antes. E meio que a fonte é essa, né? E a obra inspirada, que é Pluribus, que é aquela série que foi lançada recentemente da Apple TV? Isso. Né? Que fala sobre invasão alienígena por uma perspectiva bem diferente, que eu adorei, achei super divertida, mas ao mesmo tempo causa muita reflexão. Eu adoro essas obras que
você assiste, mas que fica com você, né, muito tempo depois. Também pensei em Rick and Morty, porque tem muitas conexões, né, de maneiras diferentes, numa abordagem completamente diferente, mas que fala de assuntos parecidos. E é uma série que eu adoro, eu assisto muito, assim, e acabou de lançar a nova temporada. E é isso, foram essas. Ótimas indicações, diria. Obrigada. Eu amei a primeira temporada de Pluribus. Queria muito que a gente já tivesse logo uma próxima, mas acho que ainda demora. Nath, e você? Eu vou indicar uma série que também foi muito injustiçada e esquecida no churrasco, que chama Vi, de Visitantes, no português BR. É uma série de 2009, ela é remake de uma série antiga e tal. E aí, meio que todo mundo já sabe que tem uma nave alienígena no mundo. Uma não, né? Tem várias no mundo inteiro. E os alienígenas, eles são pessoas como a gente, né? Eles são humanoides, etc. A única coisa que diferencia são a cor dos olhos. Mas é isso, né? Coisas vão acontecer. A galera assim, ai, a gente tá aqui pela paz. Aí tem uma galera assim, é mentira! E aí, coisas acontecem, tem uma temporada só. Eu fiquei muito chateada que foi cancelada e nunca mais retomaram. O elenco é incrível, tem a Morena Baccarin como a principal. Nossa, enfim, saudades. A outra indicação que, assim, é um tema que eu não posso deixar de ser clichê com a minha lore. Eu vou ter que indicar Alien, né? Simples assim. Ceci, e você? Bom, eu vou ficar mais com um tópico relacionamentos românticos idealizados e posição da mulher dentro desses relacionamentos. E eu vou trazer, como eu falei, né, acho que tem uns filmes dos últimos anos que trazem muito fortemente esse tema. E esse filme especificamente desse episódio de hoje me lembrou muito o Together, né, o Juntos, de 2025. É um filme que eu particularmente tenho alguns problemas, principalmente em relação ao terceiro ato, mas ele é muito interessante pra quem não assistiu ainda. Conta a história de um casal que tá meio que em crise. Eles estão numa casa meio isolada também, né? Vão pra uma casa meio isolada. É onde tem também mato. Então, essa coisa em comum. Eles estão fazendo uma trilha nesse mato. Eles caem numa caverna. Ficam presos nessa caverna. E eles bebem uma água. Porque eles ficam um tempo lá. Eles acabam bebendo a água que tá nessa caverna. E aí, uma coisa vai acontecer que, digamos que vai juntar eles de uma forma um pouco não muito saudável. E aí fica muito em questão essa relação, né, da identidade dentro do relacionamento. Eu acho que é um subtexto também muito forte. Um filme que também se preocupa menos em explicar e mais em pautar temas sociais, né? Eu acho que Together vai muito nessa linha também. Nessa mesma linha também, mas que tem um desenrolar bastante diferente, é o The Keeper, né? Que é o Pra Sempre Medo, de 2025. E aí, um subtexto mais voltado especificamente às questões de feminilidade, ao lugar da mulher, que também se passa num mato, olha só, numa cabana com um casal que estão ali, na verdade eles não estão se conhecendo, mas eles já tem um tempinho que eles estão juntos, não muito tempo, mas já tem um tempinho que eles estão juntos. Ela tá nessa cabana que é do cara, e aí coisas estranhas vão acontecendo e ela começa a se questionar de fato se ela conhece o seu parceiro ou não. E aí é muito interessante também. Não tem a ver com Alien, mas tem a ver com outra coisa que a gente também gosta muito, que eu não vou falar o que é. Você vai ter que ver para descobrir o que é. E é isso, eu acho que são essas duas indicações. Eu vou trazer duas dessa vez também. Primeiro, um filme do filho do meu pai, David Cronenberg. Faz dele meu irmão, Brandon Cronenberg, né? Eu vou indicar Possessor, que é um filme sobre... É uma moça que ela meio que se veste de outras pessoas pra cometer alguns atos, né? Para os quais ela é contratada, assim. E ela acaba começando a se esquecer de quem ela mesma é. Então rola essa questão de perda de identidade. Eu acho que o Brandon aprendeu muito com o pai dele e tem feito uns filmes muito interessantes. E dos 3 que ele lançou até agora, o Possessor pra mim é o que mais se destacou, assim. E a minha outra indicação é um filme chamado Resurrection, de 2022, que tem como protagonista a Rebecca Hall, uma querida, que ela é tipo uma mulher muito bem sucedida, assim, com a vida perfeita, muito encaminhada. É uma mulher dessas de negócios, assim, né? E tudo começa a se desestabilizar quando uma pessoa do passado volta. Eu acho que Resurrection é tudo que Man
tentou ser e não conseguiu. Mas então também me remete um pouco a essa perda de identidade por conta de algum agente externo, não necessariamente, né, como a gente falou de honeymoon alienígena, né, algo mais literal assim, mas algum acontecimento externo que vai trazer esse caos pra vida dessa pessoa. Então, encerramos nosso episódio de hoje. Vou agradecer a Bia por topar essa gravação com a gente. Adorei essa conversa, gente. Então, Bia, por favor, deixe seus jabás e suas considerações finais. Ai, obrigada, gente. Eu amei. Eu queria ficar conversando mais muitas horas com vocês. Se você gosta de conteúdo de horror, provavelmente você gosta, né? Que está assistindo esse podcast agora. Segue a gente lá no YouTube, no canal Que Horror. A gente tem conteúdo sobre terror toda semana. E se você gosta de um rockzinho, procura a Malice, que é Alice, só que com M na frente. Minha banda, que eu sou vocalista e guitarrista, e é uma banda autoral. E é isso. Obrigada, meninas. Eu adorei, de verdade. Quero mais. Vai ter que vir pra São Paulo tomar um cafezinho com a gente. Eu quero. Sim. Venho pra Brasília. Vocês já são amigas de todo mundo de Brasília. Não tem cabanas, tá? Então fica tranquilinha. Que bom. A minha experiência com cabana foi horrorosa, então eu prefiro... Ah lá. Melhor não. Melhor não. Mas é isso. Seja você em São Paulo, Bia, ou a gente em Brasília, marquemos nossos encontrinhos, né, em algum momento. Você quer conhecer o Pozinho? Pozinho. Tem o Pozinho e tem a Milho, mas ela é um pouco mais difícil com pessoas novas, assim, ela é mais contida. Ela é Vai laranjinha? estar embaixo da cama. É nada, ela é preta e branca. Pra Janinha. Ai, muito bem, gente. Então, recados, amigas, pra encerrarmos nosso episódio? Temos sim, temos recados. Se você chegou até aqui é porque você gostou do episódio, então, por favor, curte, compartilha, comenta, fala o que você gostou, o que você não gostou, manda pra aquele seu amigo que assistiu o filme, que não gostou do filme, que gostou do filme, enfim. A gente sempre tá lendo os comentários de vocês, seja pro bem, seja pro mal, só sejam educados que nós sempre respondemos. A gente sempre tá postando também episódios toda quinta-feira. A gente tem a live toda última quinta-feira do mês lá no YouTube. Então também segue a gente, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente sobe um conteúdo novo por lá. A gente fala de cinema de horror no geral, não só sobre filmes dirigidos por mulheres no Instagram e no YouTube. Então segue Rainhas do Grito Cast lá no Instagram. Lá a gente sempre tá postando lista de filmes, né? Dicas. A gente tá comentando novidades também, fazendo anúncios, né? E se você também é um ouvinte recorrente, se você ouviu pela primeira vez e adorou, por favor, considere ser um apoiador. Nós somos produtoras independentes, né? Precisamos muito do seu apoio para continuar existindo. Então entra lá no apoia.se/Rainhas do Grito, vê lá quais são as recompensas, cada valor tem recompensas que são bem legais, a gente tem episódio extra também para apoiador. Então considere ser um apoiador do Rainhas do Grito, ser um gritante, que nós estamos sempre aqui fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando também que nós fazemos curadoria para festivais de cinema, somos juradas, chama a gente para dar palestra, para dar aula, inclusive vem aí, mas esse vem aí fica para um futuro, vou deixar aqui a curiosidade desse vem aí para vocês. E também, enquanto isso, não esqueçam que quem for de São Paulo SP, o Rainhas do Grito tem um clube de leitura focado em livros de literatura de gênero, em parceria com a livraria Poison Books na Zona Leste de São Paulo. A gente lança o cronograma inteiro do semestre já para você se programar todo último domingo do mês, exceto dezembro, gratuito e presencial, direto lá na Poison Books. Então será um prazer conhecê-los e não deixe de apoiar as suas rainhas locais. Nossa convidada especial, vamos ter aí mulheres no topo falando de terror, contamos com vocês então. Inclusive um adendo, tanta gente manda mensagem pra gente pedindo clube de leitura online. Senhora Bia Nobre aqui, canal Que Horror, tem um clube de leitura online, tá? Então
Então, ouvintes, Ah lá. estejam atentos. Os links estarão aqui no post. Conheçam, acompanhem e participem do Clube de Leitura do Que Horror. É isso, gente. Muito obrigada, amigas, por mais essa gravação. Adorei nossa conversa. Ouvintes, continuem com a gente aí. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Bia, Não- prazer. Beijo. Não vão para o meio do mato com um Jurandir qualquer, hein? Nem que esse Jurandir seja seu marido. Evitem cabanas. É E isso. evitem homens problemáticos e às vezes homens. Geralmente. De maneira geral. Geralmente ajuda. Às vezes, no geral, é. É homens, no maneira Geralmente geral. ajuda. Metaforicamente falando, do tipo, travou. ela Travou, ser né? marcada enquanto mulher. Ah, eu caí, Pera, voltei. Ceci. Voltou. Volta Ai, pro que começo, por favor. anticlimático. Tava pensando, agora eu perdi o fio da meada, pera.